O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Do país. Jornal do Meio-Dia com Vasco Maldonado Correia. Vasco, a Carris confirma as buscas da Polícia Judiciária na sede da empresa e garante que está a colaborar com as autoridades. Em causa, o acidente do elevador da Glória. Acidente que resultou na morte de 16 pessoas no ano passado. Numa curta resposta enviada à agência Luz, a Carris explica que está a colaborar com as autoridades, como sempre faz, aliás, e confirma que estão a decorrer essas buscas na sede da empresa em Santo Amaro, no concelho de Oeiras. A operação para a recolha de provas envolve mais de 20 inspectores da PJ, é diretamente acompanhada no terreno pelo procurador Joaquim Morgado, responsável pelo processo de crime que decorre nos termos no DIAP de Lisboa. Em curso estão cerca de 10 buscas domiciliárias aos visados nesta investigação. Investigam-se crimes de homicídio por negligência e violação de regras de segurança. Estão identificadas falhas graves relacionadas com os cabos que permitiam o funcionamento eficaz do sistema de travagem do elevador da Glória. Já são conhecidos os números da inflação para o mês de maio, manteve-se nos 3,3%. Uma vez mais impulsionado pelos preços dos combustíveis. De acordo com a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística, os preços dos produtos energéticos aceleraram para os 13,2%. No mês passado fixavam-se em 11,7%. Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados caiu para os 5,7%. Em abril estava pelos 7,5%. E a economia portuguesa estagnou nos primeiros 3 meses do ano. Apesar de, em comparação com o ano passado, ter crescido em 2,3%. Os dados são também do INE, dão conta de uma variação nula em cadeia entre os meses de janeiro e março. Quer isto dizer que, face ao final do ano passado, ou seja, o trimestre anterior, não houve crescimento económico. Boas notícias ao virar da esquina. É esperada uma descida do preço dos combustíveis na próxima semana. A Rádio Observador, Ricardo Marques, especialista em mercados energéticos, aponta para uma descida de até 6 cêntimos por litro para a gasolina, 8 para o gasóleo. Olhando para o preço no mercado europeu do gasóleo e da gasolina face ao que estava na sexta-feira passada, eu tenho uma descida de 8 cêntimos no gasóleo e de 6 cêntimos na gasolina, nesta altura. Com a situação ainda instável no Médio Oriente, Ricardo Marques defende que a libertação de reservas e a diminuição de consumo está a equilibrar os preços do petróleo, mas acredita que só um eventual cessar-fogo pode trazer descidas mais acentuadas. Os fluxos no Estreito de Hormuz são basicamente iguais aos que estavam há 3, 4, 5 semanas. Há aqui 2 fatores relevantes. Primeiro, continuam-se a libertar reservas, quer nos Estados Unidos, quer na Europa. E, por outro lado, tem havido uma queda do consumo, muito em particular por parte da China, que tem ajudado a equilibrar o mercado. Agora, obviamente, se o cessar-fogo for avante e se a situação normalizar, poderemos ter quedas mais acentuadas. Análise de Ricardo Marques, especialista em mercados energéticos, aqui sobre a descida prevista dos preços dos combustíveis, aqui ouvido na Rádio Observador, sendo que a ACP está a prever uma descida ainda maior de 12 cêntimos por litro, tanto para a gasolina como para o gasóleo. E Vasco, estava prevista para esta manhã uma visita da imprensa à zona de controle de fronteiras do aeroporto de Lisboa, mas essa visita foi, entretanto, cancelada. Notícia que chega numa altura crítica para os serviços do aeroporto da capital, com filas de várias horas. Vamos por isso em direto até o aeroporto Humberto Delgado, onde está o Miguel Pinheiro Correia. Miguel, agora em direto neste jornal, bem-vindo. Foi dada alguma justificação para o cancelamento da visita? Sem justificação, Vasco. Até o momento, a ANA Aeroportos não explicou o motivo pelo qual decidiu adiar esta visita. Estava previsto que a ANA Aeroportos acompanhasse a PSP numa visita à zona de controle de fronteiras agora ao meio-dia. Ao Observador, a ANA Aeroportos garantiu que esta visita não foi cancelada, mas sim apenas adiada e que terá lugar na próxima semana. Esta visita estava marcada, é certo, para uma hora menos movimentada, talvez também por esse motivo a situação esteja aqui um bocado mais calma do que tem acontecido ultimamente. É certo que ao meio-dia é uma hora que costuma ser mais tranquila, com menos movimento, ao contrário do que se verifica
por exemplo, de manhã ou ao final da tarde na maioria dos aeroportos, mas é um cenário, de qualquer das formas, que não se tem repetido muito aqui no aeroporto de Lisboa. Nos últimos tempos, pelo menos desde que Portugal implementou o sistema de entrada e saída da União Europeia, isto no controle de fronteiras, que os tempos de espera têm sido muito elevados, tanto nas chegadas como nas partidas, e para tentar diminuir aqui um bocadinho estes danos, numa altura em que as críticas já se multiplicavam desde passageiros a agentes turísticos, o Governo tomou medidas e pelo menos 2 delas entram hoje em vigor. A Polícia de Segurança Pública, a PSP, responsável pelo controle das fronteiras nos aeroportos, conta hoje, ou a partir de hoje, com um reforço de 48 polícias aqui no aeroporto de Lisboa. É uma alteração que terá impacto a nível nacional. Em julho prevê-se que 360 polícias sejam distribuídos por este aeroporto, mas por outros também, estes 360 polícias. Mas há outra mudança, que também a partir de hoje o aeroporto de Lisboa conta com mais boxes e mais e-gates na zona de controle das fronteiras. Isto são os espaços para controlar os documentos, tanto com agentes como sem polícias, portanto automáticas, e é certo que, graças ou não a estas novas instalações, hoje a situação parece mais calma. Temos falado com alguns passageiros que nos relatam situações mistas, tanto que demoraram mais tempo ou outros que foram mais rápidos, mas para já a situação parece calma. Aguardamos, no entanto, alguns números da PSP para permitir perceber se estas medidas já têm impacto. Reportagem do Miguel Pinheiro Correia, aqui do aeroporto de Lisboa, numa altura em que estava prevista para hoje esta visita à zona de controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa, ficou adiada para a próxima semana. E faz que outras notícias estão a marcar a atualidade? O Governo aprova hoje em Conselho de Ministros a Prestação Social Única. A reunião do Conselho de Ministros decorre já desde o início da manhã. O briefing estava marcado para o meio-dia, está aliás atrasado, deve acontecer ao início desta tarde. A medida aprovada hoje foi anunciada ainda ontem pelo Primeiro-Ministro, pretende juntar, debaixo das mesmas condições de acesso, 13 prestações sociais, entre elas o rendimento social de inserção. O Presidente romeno convocou de urgência esta manhã o Conselho Supremo de Defesa Nacional, depois de um ataque russo a alvos na Ucrânia, perto da fronteira com o país, onde um prédio residencial romeno foi atingido por um drone russo. 2 pessoas ficaram feridas. Num comunicado, a presidência romena justifica a reunião com o caráter sem precedentes deste evento, que exige uma resposta firme, coordenada e proporcionada aos níveis nacional e internacional. A Autoridade da Concorrência dá luz verde à compra da Catering Port pelo grupo suíço Gate Gourmet, isto no âmbito do processo de alienação da participação da TAP na empresa de catering. Em comunicado, o regulador anunciou que considera que a aquisição não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional. Mais notícias ao 12:30.